Começa agora na Jovem Pan News Campinas. Resenha da Bola. Opiniões fortes e atualizadas sobre futebol, outros esportes e temas do momento no Brasil. Oferecimento: Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas. E Shopping da Limpeza, a maior loja no segmento de limpeza na cidade. Boa tarde, Campinas. Boa tarde, região. Este é o Resenha da Bola na Jovem Pan News Campinas. Eu sou o Rudy Flores e você fica comigo até às 14 horas. Eu hoje estou recebendo mais um ex-atleta de futebol que passou por grandes equipes do Brasil, seleção brasileira, e nos últimos 20 anos tem se dedicado a treinador de futebol. Boa tarde, senhor Ivanilton Sérgio Guedes. Obrigado por ter aceitado o convite, Sérgio. Boa tarde, Rudimar Flores. Como o senhor está? Bem, prazer estar falando com você, viu? Da onde que saiu esse Ivanilton, rapaz? Ivanilton Sérgio Guedes? Ivanilton Sérgio Guedes, não sei, cara. Já questionei bastante, mas não sei de onde tirou. É Rudimar, de onde veio o Rudimar? Não, Rudimar tem pedigree. Foi foi centroavante do Grêmio. Meu pai falou que foi centroavante do Grêmio em 58 e 59. E depois eu conferi isso ok. No museu do Grêmio, tem lá toda a história, né? E realmente esse Rudimar, ele ouviu isso, e eu nasci em 65, nasci depois de 6 anos depois, né? E ele gostou do Rudimar. Mas no Rio Grande do Sul é muito normal o Rudimar, Rudinei, sabe? Eu dirigi um Rudimar, um centroavante, mas tudo mais ou menos, viu? Não, vamos pular esse assunto, Sérgio. Vamos pular esse assunto que o pessoal quer ver gols do Rudy Gaúcho, do ex-Rudy Gaúcho, não tá conseguindo achar em lugar nenhum, viu, cara? Tá difícil. No 15 eles vão achar. Sérgio, 62 anos, cara. Você tá agora dentro de um flat em Prudente, é isso? Você vai dirigir o Grêmio Prudente? Presidente Prudente. Muito feliz, muito legal, uma cidade muito acolhedora, um clube em processo de crescimento, com sonho, com desejo, com condições, com retaguarda de oferecer uma boa condição de treino. Então, essas coisas você me conhece um pouquinho, você sabe que isso aí me seduz. É isso que eu ia te perguntar, cara. Você ainda acorda de manhã com aquela vontade de trabalhar, com aquele desejo, com aquela... Mesmo estando assim, longe da família, por exemplo, eu sei que você mora em Santos, né? A família fica em Santos, e você aí, em Prudente, num quarto de hotel, isso te preenche o coração ainda? Eu sou apaixonado por isso. É evidente que você tem que dividir a distância da família, da minha esposa especificamente. A gente se acomodou um pouquinho, eu digo acomodou porque a gente abraçou numa situação de verdade, de que a gente se satisfazia de todas as formas. O próprio clube aqui se preocupou muito com isso, porque o mercado do futebol fala que o Sérgio não saía de Santos mais. E aí tivemos que vir aqui conversar, sentar, olho no olho, e a gente já tinha esse desejo, porque essas coisas nos atraem, né? Um lugar legal para trabalhar, que tem boas condições, desejo de crescer, liberdade para fazer as coisas, e eles queriam olhar no meu olho e sentir se era de verdade o que eu estava falando, né? Muito longe de casa, na verdade, inicialmente a gente queria próximo, mas isso aí não está... não dá para escolher, verdade, não dá para escolher, né, Sérgio? Não tem diferença nenhuma, mas aqui eu escolhi. A gente se escolheu, na verdade, Rudy. Foi que a gente tinha escolhas, os dois lados tinham escolhas, e a gente comungou do mesmo sentimento, sabe? Uhum. Ô Sérgio, você é de Rio Claro, né? E aí você começa jogando na Ponte Preta? Eu começo no Clube Atlético Juventus de Rio Claro, que é um clube que na época promovia ou encaminhava muito jogador, teve muito jogador profissional famoso que saiu de lá, e aí eu segui para a Ponte com 18 anos. Já com 18, já? 18 anos. A transição de categoria, ou na minha época, era campeonatos amadores, né? Campeonatos que personalizavam você, obrigavam você a maturar muito mais rápido do que a divisão de base. Eram campeonatos pegados, fortes, violentos até. A realidade dos campeonatos amadores do interior ainda, um pouco menos, mas é assim. E aí eu cheguei na Ponte Preta já com algumas falhas técnicas, mas com muito professor, né? Muita orientação, Dimas, Carlos, Luiz Henrique, Robson, era uma geração
a Ponte historicamente tem nessa função espelho para você crescer, teve, e eu me usufruí bem disso. Me aproveitei bem da presença do Carlos. O pessoal fala muito bem do Dimas, né? Você aprendeu muito com o Dimas, Sérgio? Muito com o Dimas, Rudy. O Dimas era um treinador de goleiro que a hora que olhava para você e sentia que você ainda não estava cansado, ele seguia treinando. Cobrava muito, personalizava, nunca estava bom. Eu acho que isso no futebol hoje acomodou muita gente, né? Porque as pessoas não falam de verdade o que elas sentem, é tudo muito superficial. Ele falava, tá pensando que tá voando? Não tá, não. Me tirava na véspera de um jogo, ou no dia de manhã de um jogo profissional na Ponte, ele me acordava e falava, a bola não vai no gol hoje, você precisa treinar. Eu treinava às 9 e jogava às 9. Então, assim, você forçosamente engaja do processo, né? Você quer ser bom? Então pague a conta. E isso me ajudou muito. O Dimas formou muita gente, né? Ele jogou no Guarani, aliás, e depois ele regressou para o Guarani, quis me levar para o Guarani, mas aquela rivalidade, aquela situação toda não permitiu. Aqui em Campinas, você é identificado como Ponte Preta. Você acha que é difícil trabalhar no Guarani, Sérgio? Não, eu tenho só um parênteses. Você, diferentemente do João, o João esteve aqui comigo, o João Brigatti. O João desrespeitou a instituição Guarani, né? O João desfraldou uma bandeira no meio do campo do Guarani, num derby. O João teve que usar segurança aqui para andar em Campinas. Você, diferentemente do João, você nunca desrespeitou o Guarani, né? Na verdade, o João, ele levou a flor da pele, né? É uma rivalidade que na emoção você às vezes extrapola. Não sei se ele se arrepende ou não disso. Gosto muito do João, aliás, a gente foi companheiro de clube. Eu vejo assim, a minha relação, ou essa não aproximação, que teve por 2 vezes muito perto de acontecer, foi muito mais movido por esse respeito, por essa admiração. Você é um profissional, como isso eu nunca te falei para ninguém, estou falando a primeira vez com você. O Dimas foi até minha casa, com a direção do Guarani. Na época, só o Betuzini não foi. Cláudio Corrente, você conhece bem o pessoal, claro, aí. Claro. Eles foram até minha casa e olharam no meu olho, e o Dimas falou, você vai ser o goleiro. O Zé Carlos era o treinador, ele esteve junto. Ele foi no meu apartamento e falou, tá aqui o treinador, você vai ser o goleiro titular. Zé Carlos Serrão, Sérgio? Zé Carlos, o apoiador do Cruzeiro. Ah, tá. Lembra daquele volante? Sim, craque. Ele foi até minha casa e disse, Sérgio, você vai ser o goleiro da Ponte. Do Guarani. O Cláudio Corrente olhou... Goleiro do Guarani. Falou, hã? Você falou goleiro da Ponte, goleiro do Guarani. Isso. Ele falou, Sérgio, não vai. Então, assim, por que isso? Eu acho que é o sentimento que as pessoas teve. E teve muito perto como treinador, mas muito perto, tá? O que pesou foi assim, o cara é muito Ponte Preta. Uhum. O cara é muito vinculado à Ponte Preta, né? E eu sou vinculado onde eu estou trabalhando sempre, Rudy. Eu tive no Sport Recife, o Santa Cruz falava que eu era esporte. Você acabou indo para Santa Cruz depois. O Botafogo, o comercial fala que eu era Botafogo. Uhum. Então, assim, eu me identifico com as pessoas mais simples, que mais gostam dos clubes, e aí você cria de verdade uma afinidade, uma relação. Eu me entrego, você me conhece um pouco. 100%, né? Profissional, eu sei. Exatamente. E isso, de uma certa forma, aquele mais frio, às vezes ele não vê você como um aliado, ele vê você ainda como adversário, mesmo estando juntos. Foram 6 anos de Ponte Preta, Sérgio? Eu acho que 8. 8? Como jogador? Não, de jogador, 8 anos. De base até o profissional. Ah, é? Campeão da Copa São Paulo? Oi? Campeão da Copa São Paulo? Campeão da Copa São Paulo, campeão do interior eu acho que em 85, que tinha aquele campeonato do interior, né, que tinha hoje a Copa Paulista, mas antes já jogava junto, a gente foi o melhor classificado depois dos grandes. E uma história bacana, cara. Como é que você vê de longe essa derrocada da Ponte Preta, Sérgio? Entristece como
Como um cara que viveu aqui tanto tempo, você consegue acompanhar ainda o futebol aqui de Campinas bem? Eu acompanho e eu acho assim, quanto maior o clube, maior a lembrança que você tem. Esse é o meu sentimento. Toda vez que se fala em goleiros na Ponte Preta, citam Sérgio. Então isso para mim é uma maneira de me dar muito orgulho, porque é um clube que foi base de seleção brasileira nessa função. Teve jogador que jogou na seleção sem a necessidade de trocar de camisa. E eu posso lhe afirmar, e uma forma geral isso, e você que já militou nessa área, eu acho que diretivamente os clubes são muito mal geridos. Os caras gerem um clube, você está num lugar super competente, daqui a pouco o cara tira você, em vez de seguir a diretriz que você deixou, a semente que você deixou, não, ele fala, eu não quero, eu quero mudar. E aí você acaba correndo riscos. Eu acho que tanto Ponte como Guarani seguiu esse caminho. E gestões que, por ego, eu não posso afirmar porque eu não estava diretamente envolvido, mas por egos e por incapacidade. E aí as pessoas não se cercam bem. Não se cercando bem, você, obviamente, coloca tudo em risco. A base já não formava ou não forma mais, como era, e o futebol, a essência dele é a mesma. Não mudou o futebol. As pessoas mudaram o futebol por conveniência ou interesse próprio. Mas eu acho que a essência está ali. Eu cito até o exemplo dos lugares pelos quais eu passo, a gente deixa uma coisa muito enraizada, muito forte, porque a gente tenta traduzir ou trazer aqueles momentos de volta, e eu acho que esses momentos são muito fáceis de você instigar, provocar. Os jogadores de futebol, boa parte ou alguns deles gostam disso, é que eles se permitem controlar também. E aí você corre o risco de estar mal cercado no momento ruim, e aí você leva o clube a essa situação, que eu acho que ainda é reversível, tá? Porque tem tradição, tem camisa, tem peso, tem torcida, é só questão de você gerir bem. O material humano existe, é você trabalhar, você não material humano existe? Você acha que existe material humano ainda, Sérgio? Eu acho que você transforma material humano. Você transforma. Porque você é professor, você tem escola de Cilinho, você ainda lembra de Tele Santana e etc, etc. Esses professores acabaram, Sérgio. Esses professores que pegam um jogador nota 6 e transformam ele em nota 7,5, infelizmente, né? Esses professores acabaram no futebol, não acabaram? Mas, Rudi, eu acho que não. Eu acho que ele só não é alimentado. Por que não? Porque você tem os cursos, você tem uma gama boa de melhora. O problema é que a relação que se cria nesse processo é de aconchavo, é de conveniência, é de interesse. Então você, assim, eu quero contratar o Sérgio vai ser meu treinador e está aí a autonomia para ele fazer. A gente discute, debate tudo, e eu sei que você especificamente tem conhecimento para isso. E aí você faz segue um caminho com um percalço, mas você segue com uma diretriz ou com um sentimento de que as coisas podem ser daquela forma e persistir e insistir nela. Você pode vencer, pode perder. É você não desistir daquilo que você acredita. Você começa a carreira de treinador em 2005 e já em 2008 você é vice-campeão paulista com a Ponte Preta. Por que o Sérgio não voltou mais a Campinas? Por que o Sérgio não voltou mais a dirigir a Ponte Preta? Você teve algum problema com o Carnielli, com aquela diretoria? Ego? O que aconteceu? O teu marketing pessoal é ruim? Você não foi na casa do Carnielli tomar um copo de uísque, você não foi comer churrasco com o Carnielli, você não vai num bar com os diretores, porque eles parece que adoram isso, né? Eles adoram isso, essa proximidade, e de repente você é um cara mais reservado, profissional, que vai lá, chega cedo, trabalha, vai embora, e não quer você não mistura essa vida pessoal com profissional. Onde foi que... Tem algum erro aí, Sérgio? Tem algum erro nessa trajetória? Eu acho que erro, especificamente da minha parte, como você bem colocou, eu sigo o meu coração, eu vou onde meus amigos me pedem, onde eu me sinto feliz e importante. Esse processo da Ponte, especificamente, eu tive um monte de convite nessa ocasião para trocar. Eu vou falar do meu sentimento, eu tenho só a agradecer, tá? Eu sou uma pessoa que tem gratidão, e eu sou gratidão especificamente ao Sérgio, porque foi ele que me ofereceu a oportunidade, foi ele que entendeu que era uma ocasião oportuna
descontratou um treinador para me contratar, a verdade é essa, porque já estavam tudo mais ou menos ajustado. O que eu acho nisso, e você tocou, e aí eu não posso precisar, é que em dado momento é assim que eu vejo no futebol. Pô, eu faço tudo, mas a torcida gosta do cara. E eu acho que é importante isso. Foi um choque de egos, então. Cara, não sei, Rudy, eu não me incomodo, até porque me levaram de volta depois, e dirigentes da Ponte, conselho da Ponte me falou, estão te trazendo aqui para tirar de novo. Eu já fui sabendo disso. Era só, o problema é que havia uma pressão muito forte da torcida, das arquibancadas, para me levar de volta. E isso aconteceu por um período. E aí se esperou de novo um resultado ruim, um momento difícil, que nunca foi como os atuais, mas aí me tiraram. E aí sim, de verdade, eu não misturo as coisas. Eu fiquei magoado da forma com que tudo aconteceu, mas eu não tenho sentimento pelo clube intocável, tá? Porque a minha história está muito aí, as lembranças são... O clube é uma coisa, pessoas que passam é outra, né? Eu me fiz como atleta, né? Às vezes, eu vi uma entrevista do Djokovic, do jogador da NBA, Jokic, né? E o americano perguntou para ele assim, você vai jogar em Los Angeles, você sabe o tamanho da pressão? O cara falou, eu jogo na Croácia. Eu joguei na Croácia, e mostra a arquibancada balançando, né? E eu já vivi isso em alguns lugares. O cara, pô, Sérgio, a pressão absurda. Eu falei, meu amigo, eu me formei na Ponte Preta. Eu sei o tamanho de uma pressão, de uma cobrança, então essas coisas não me afligem tanto. Aliás, essa semana esse negócio de pressão derrubou um treinador aí em Santos, hein? Foi uma colocação ruim, foi uma colocação mal, você acha? O Fábio Carille, né? A gente tá falando disso agora. Ele foi campeão com o Santos da Série A, da Série B, né? E na entrevista colocou que, isso aqui não é pressão é o Corinthians, papapá. Mas a torcida não abraçou o Fábio, né, em momento nenhum, né, já tava contestando ele o tempo todo, né, Sérgio? Eu acho que se apegou nesse segmento, e aí tem um lado jornalista no meio, de muita gente, se apegou para condicionar. Eu conheço o Fábio, tá, de conversar, né, como eu te conheço. Então a gente sabe as qualidades, os defeitos, de como a pessoa é. O Fábio, ele não falou com o sentimento de agredir. Ele está magoado com toda a pressão exercida, porque era vaia toda hora. O objetivo foi atingido. Ele tem méritos nisso. Só vão discutir o rendimento do time. Aí a gente conversa sobre escolhas. Mas eu acho assim, ele quis dizer que a pressão que sofreu naquela ocasião, eu me recordo, porque o Ronaldo Fenômeno, inclusive, quase foi também demitido naquela ocasião. E olha, estamos falando do Ronaldo Fenômeno, né? Então, ele só quis sintetizar o que é uma pressão que ele já tinha passado e vivido. Aí é a interpretação, né, Rui? Sim. Eu acho que aí houve uma interpretação maldosa. A gota d'água que faltava para transbordar o copo. Exatamente. Né? É isso. Ô, Sérgio, você mora em Santos, né? Você joga no Santos, joga no Goiás, no Inter, no Cruzeiro, e faz a opção por morar em Santos, né? Você é próximo de muita gente de dentro do Santos, Nunca aconteceu o convite para o Sérgio trabalhar no Santos? Já, muitos. Diretamente um específico para ser treinador numa consulta, e aí eu falo consulta porque quem dirigia o Santos na época não aceita ouvir não. Então eu fui consultado quando treinador da Ponte, em 2008 especificamente. O Santos ia trocar o comando e eles me consultaram, e eles dariam o time para mim e eu segui na Ponte. Eu disse que eu tinha uma relação, aí cai de novo o coração, como eu te falo, você sabe que eu sou assim, e eu falei, eu preciso seguir na Ponte. Não é só coração, Sérgio, não é só coração, você não é só coração, você não solta trabalhos no meio, né, você tem essa, você quer finalizar o trabalho, né, eu sei disso porque aliás, eu vou te perguntar sobre isso, né, e eu mais ou menos já sei sua resposta. Nós tivemos, eu estaria junto com você, né, naquela oportunidade, a oportunidade de ir para o Criciúma, né? Verdade. Uma proposta maravilhosa em cima da mesa, fantástica. Primeira divisão Criciúma, e você estava no Santa Cruz na segunda divisão. E você não quis soltar o Santa Cruz, que na época eu fiquei magoado porque eu ia ter a oportunidade de trabalhar com você novamente. Eu tinha trabalhado um pouco com você na Santista, né? E o Everaldo também, Pierrotti, que trabalhou com você há bastante tempo como auxiliar, seria
triplicado o salário, então quer dizer, pô, seria ótimo, né? E você não quis largar o Santa Cruz e ir pro Criciúma. Você não larga... existe uma dificuldade e faz parte do seu caráter, você não larga os trabalhos pelo meio, né, Sérgio? E aí depois os caras se tiram quando você não ganha, mas eu sei que é assim também, né? Se você se decepciona ou não, é a minha natureza. Eu escolho bem também, Rudy. Eu não vou num clube de futebol porque vão me pagar mais. Eu vou porque tem uma junção de fatores, sentimento, de relação, de respeito. Então, se eu estou num lugar e tudo não anda bem, mas o meu compromisso é com você, meu compromisso é com você. Se você falar, Sérgio, eu não dá mais, aí muda tudo, porque eu acho que aí a pessoa que me levou, que me convidou, me absolveu de qualquer tipo de culpa que possa ocorrer. E eu tenho um sentimento assim, você vai, quase sempre quando a gente sai, a gente deixa um legado legal, mas piora porque normalmente o comprometimento de quem vem é diferente daquele que eu tenho como hábito. Não é nem linha de conduta, é o hábito de comprometer todo mundo, de dar importância para todo mundo, de cobrar do atleta, mas dizer que ele é bom, não ficar jogando os caras para baixo. Você fez uma colocação e você fez um questionamento aí em relação ao que o nível de jogador de futebol é porque a gente perdeu a identidade. O Brasil perdeu a identidade no futebol por uma série de razões. É formação, é treinador, é dirigente, enfim, um volume muito grande de ações que levam... São esses fatores que determinaram essa derrocada do futebol nos últimos 20 anos, Sérgio? Eu acho, não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Até porque, quando você vai numa coisa teoricamente, né, menor, e o jogador inicialmente não tem uma escolha, imediatamente não tem uma escolha, ele entrega mais, porque ele quer ter uma escolha. E essa escolha pode demorar até o fim da competição, mas ela pode ser de 4 rodadas. Então você precisa escolher bem quem você vai pôr do teu lado, porque isso vai acontecer, a melhora vai acontecer. Essa semana a gente teve o empate da seleção, né, com o Uruguai, e eu defendo há muitos anos um estrangeiro na seleção. Você acha que o Dorival dá conta, Sérgio? O Dorival, as informações que a gente tem, de caráter bom, pessoa boa, índole boa. Mas eu acho que hoje a gente não tem treinador brasileiro em condição de fazer uma seleção brasileira chegar de novo a uma final de Copa do Mundo, Sérgio. Eu acho que o que leva os treinadores a levar uma seleção, a ser lembrado na seleção, é bastidor, é relação, é o momento, é a oportunidade. O Dorival foi porque ele ganhou os títulos no São Paulo. São Paulo e Flamengo. Não pesou um contexto todo. E eu acho que essas escolhas, elas ainda são políticas, tá? E aí, quem são as pessoas que escolhem? Políticos, que querem uma certa liberdade para participar do contexto. Não é todo mundo que é disposto a isso, que aceita isso. Então, aí vem o ego, aí vem uma série de coisas. Aí, como você falou, eu não posso julgar o Dorival em relação a isso, porque a minha lembrança dele é de seleção de base, é de conviver em alguns lugares, e eu tenho a mesma leitura que você. Eu acho que o Dorival é exatamente isso. Eu vou fazer para me alongar, eu vou dar um exemplo disso. Eu acho que nós não temos um armador, uma armação na seleção. As transições são rápidas. Acho que o Rafinha entrou bem, mas é um atacante que faz uma transição rápida. Nós não temos apoiadores bons de contenção. Eles querem entrar na área o tempo todo. Você joga desprotegido. Então fica um toma lá da cá muito rápido. Como foi o jogo do Uruguai que você acabou de citar aí? E aí eu vejo... Vou dar um exemplo do Dorival especificamente, tá? Eu vou citar um nome, porque eu ouvi a entrevista dele. Perguntaram para ele sobre o Ganso. E o que ele falou do Ganso, o Ganso tem que ser o camisa 10 da seleção. Essa é a tradução que eu faço. Então, assim, quando eu não estou na seleção, o Ganso é o melhor meia, esse cara não tem igual no mundo. Aí eu vou para a seleção e não convoco o Ganso, e eu preciso do meia. Então, eu acho que isso é meio... Tem interferência? Você acha que tem interferência, Sérgio? Não, eu acho que tem dica. Eu vou... Interferência de escalação, não creio, porque ele se... De convocação. Sim. Alguma coisinha na minha época havia. E assim, o que é essa... Aí eu vou até te dar um exemplo, vou abrir o coração. Foi com o Falcão. E eu tive
o Falcão teria me levado à Copa do Mundo, se ele seguisse no comando, porque ele tinha uma consideração muito grande por mim, e ele gostava da minha postura de vestiário, tá? Porque a geração dele tinha uma remanescência daquilo que eu fazia. Então, eu acho que ele me levava. E eu ganhei liberdade por ser o capitão dele. E aí tinha as convocações. E eu vou dar um exemplo específico para você. Eu falava, chamava ele de Paulo, né? Falava, Paulo, esses caras todos aí, de verdade. E ele me falou assim, Sérgio, você pode ver que tem 20 e 21, né? É 18 que eu convoco. Meu Deus. Mas você vai perceber, ele falou, você vai perceber no meu trato que não joga, vai estar convocado para rotular. Antigamente era muito assim, Rudy, mas era assim, para vender o jogador, valorizar, rotular, tá? Então ele me fez um comentário em relação a isso. E aí eu passava a observar e você percebe que é o cara que não está na seleção, que não deveria ou não poderia estar. Não sei se isso permanece, mas essa situação, ela é política, ocorre. Nós vivemos num país, Rudy, se a gente entrar do outro lado, a gente tem que ter estômago, né? Nossa, meu Deus do céu. Ô, Sérgio, eu tenho falado constantemente, né, que futebol é a maior fábrica de mau caráter que existe. Futebol é a maior fábrica de mau caráter que existe. Eu recebi aqui o Edmar, eu recebi o Alex, que agora está no Sport TV, né, que você sabe que eu tive que Deus me deu a honra de revelar para o futebol, né? Porque isso aí é uma honra, é um dom de Deus, né? Assim como o Alex, o Paulo André, que você sabe, o Michael Suel, enfim, Rodriguinho, Rico, que jogaram com você e tantos outros, né? Que Deus me deu essa possibilidade de colocar o dedo. E o Edmar, o Alex, eles falam que essa afirmação é uma afirmação muito dura, Sérgio, mas que ela é real, que ela é verdadeira. Que o futebol é uma fábrica de mau caráter. Eu não sei se é devido à pressão que o futebol te exerce desde que você chega numa categoria de base em que você tem que se defender, você tem que se encostar numa parede e ficar atento porque tem alguém chegando no clube para fazer teste, tem alguém querendo o seu lugar. Eu sou o goleiro da Ponte, mas os 2 reservas ali, os 3 reservas estão de olho. Então isso me gera alguma coisa, alguma dessas coisas, alguma dessa pressão padroniza para virar esse mau caráter. O que você acha disso tudo, Sérgio? Pertinente. Vai lá, vamos falar de Ponte e Guarani. A base não tem mais Milton dos Santos, tá? Que você sabe quem é. Sim, claro. O cara que olhou para mim um dia e falou, Sérgio, você é melhor do que o Carlos. Como é que eu não vou jogar? Como é que eu não vou pegar a bola? Como é que eu não vou me motivar a entregar o melhor possível? E hoje é superficial isso. Você percebe que é simplesmente conveniente. E aí, vou voltar nas escolhas. As divisões de base, eles colocam o sobrinho do outro, o primo do outro, e eu acho que para trabalhar em base, o cara tem que ser bem pago, o cara tem que ter liberdade para fazer, porque ele é bom para fazer, para te entregar uma... Hoje você recebe um jogador que não é ambidestro, que não cabeceia, que não tem tempo de bola, porque o cara que está lá, ele tem que ganhar o campeonato. Eu joguei na base da Ponte 2 anos com o seu Milton. O Rudy, nunca em nenhum momento eu ouvi, você tem que ganhar o campeonato. Eu ouvi assim, treina mais, entrega mais, né? Seja capaz do que você faz e vinha o campeoto por consequência. Seu Milton foi treinador do Guarani e da Ponte, né? Em ambos. Ele jogou no Guarani, inclusive. Tem vários ex-jogadores que passaram pela mão. Muita gente boa. Muita gente boa e que fala bem do seu Milton. Muita gente Sérgio, boa. Foram 11, que eu pesquisei aqui, foram 11 convocações para a seleção. E, inclusive, aquele jogo de festa lá, né, na Itália, 50 anos do Pelé, você como jogador. O que você lembra daquele jogo, Sérgio? O que você pode nos falar de seleção, dessa experiência maravilhosa e que hoje virou esse comércio, só comércio? Então, aí a pessoa que gosta não participa, não torce, a gente assiste porque gosta, mas para aí. Rudy, uma das maiores lembranças que eu tenho, não tem um lugar do qual eu não vou e não me perguntam isso. Por quê? Porque eu tinha uma proximidade maior do que só aquele jogo com o Pelé.
Eu conheci o Edson Arantes, eu convivi com ele. Eu conheço a história do Santos contada por ele. E sentada depois de um treino no campo na Vila Belmiro. 2 horas, 3 horas sentado falando do Santos, da história. Quem foi? Então, Quem foi Pelé, Sérgio? Quem foi Edson Arantes? Pelé foi algo surreal, mágico, referência do futebol. O Pelé é maior do que o Santos. Tem muita gente que fala que não. Eu viajei o mundo representando o Santos. O Pelé é maior do que o Santos. O Pelé é maior do que o futebol. Porque o Pelé viveu momentos inimagináveis. Falam muito. O Pelé parou uma guerra, tá? É muito fácil. Estou falando para você aqui. Cara, mas como o cara parou uma guerra? De que forma? O cara abriu mão do ódio para ter o cara no estádio dele jogando, cara, para ver o cara jogando. Então, como é que você vai dimensionar isso? E aí fazem analogias, né? Quem foi melhor? Não dá para pôr o Pelé com ninguém, mas nem perto. Nem perto. E aí você ouve as histórias, e são muitas. São boas, sabe, desde títulos de realizações e de bastidores, né? Então, assim, eu até digo que talvez eu tenha sido o maior amigo distante do Pelé, porque eram esporádicos os momentos. Mas quando aconteciam, era de 2 horas de ficar sentado no campo contando história somente de futebol, só de jogos, só de viagem, sabe? Não tinha um lado pessoal disso dele, que não me cabe julgar. Então, essa foi e eu convívio com ele. Você está com uma pessoa que está fazendo 50 anos, festa, todo mundo querendo falar com ele, e foi a primeira coisa que ele falou, meu, tem uma coisa mais importante para mim. Eu falei, pô, que legal. Ele falou, eu quero ganhar o jogo. Então, se você não perde a competitividade, né, cara? A gente tem uma natureza de novinho que você precisa vencer o próximo jogo. Essa competitividade vai para a vida toda, né? Enraiza, mas não é para todo mundo, né, Rui? Não é para todo mundo mais. Eu estou recebendo o Sérgio Guedes, ex-jogador de Santos, Goiás, Inter, Cruzeiro, Ponte Preta. Atualmente está treinando o Grêmio Prudente na Série A2 no interior de São Paulo. E hoje nós estamos com Pizzaria São Luca, a melhor de Campinas, Shopping da Limpeza. Tudo que você precisar para o segmento limpeza e descartáveis, você encontra ali na Orozimbo Maia, no Shopping da Limpeza. E Meninas Boleiras. Meninas Boleiras, que inclusive o proprietário é nosso amigo, né, Sérgio? Meu irmão. Lu Ascânio. Oxe. Lu Ascânio, nosso amigo proprietário das Meninas Boleiras. Você encontra as Meninas Boleiras no Instagram. Ele entrega para você na cidade inteira. Todo dia tem uma promoção, um bolo em promoção. Sérgio, você treinou esporte, você treinou Ceará, você treinou Bahia e acabou não voltando mais. Volta aquela pergunta. Você não sabe fazer o network? Você não bebe com os presidentes? Você não toma um vinho com o diretor? Você não... Porque você acabou virando o rei do interior de São Paulo, né? Série A2, eu sei de 3, 4 clubes que te procuraram aí antes de você fechar com o Grêmio Prudente. Dá um pouco de frustração não estar nessa primeira prateleira do futebol brasileiro hoje, num Bahia, num Sport, num Ceará, num Santos. O Santos agora manda embora o Fábio Carille, não leva o Sérgio Guedes. Dá um pouquinho de frustração nesse sentido? Não, nem um pouco, porque eu tenho uma natureza, eu tenho um entendimento das coisas, a gente está falando um pouquinho gradativamente deles todos aí, eu sei as regras, eu sei como ela funciona, mas entendo também, Rudy, assim, você tem que ter uma representação boa. Então, a conclusão que eu chego, e um dia eu me convenci disso, é assim, Sérgio, aí eu vou defender em causa. Sérgio, só ser bom treinador não serve. Precisa ter mais quesitos. Quais? Quais os limites disso? Só um parênteses, Sérgio. Você, o futebol, acabou, grande parte do futebol, é o Sérgio que é empresariado pelos Taveiras, pelo Luiz Taveira, pelo Thiago Taveira. Isso te atrapalhou? Se você tivesse, de repente, optado lá atrás por um representante com mais peso
né? Você estaria, de repente, hoje nos grandes clubes? Não sei, Ruth. Não sei. Eu, sim, a natureza que a gente tem é assim, a gente se faz representar, é óbvio que você tem um entendimento das coisas, não se mistura comportamento em ocasiões nenhuma, e o que eu vejo é assim, um mundo muito conveniente. A gente já falou de capacidade agora de treinadores, porque o cara tem que estar ou não estar em determinado lugar. Sabe, se você falar qual é a sua impressão, em que conclusão você chegou, eu acho que capacidade não tem mais importância. E aí, por não ter mais importância, então vamos na conveniência. O que é uma conveniência? É o cara querer te colocar num lugar e indicar 6 jogadores. É o cara ter um... Então, eu vejo assim, tá? Eu vou me traduzir. Isso ocorre muito comigo. Como jogador também aconteceu isso, tá? O cara fala, meu, o vestiário quebrou, tá em ebulição, não tem mais saída, o cara fala, traz o Sérgio. Por que o Sérgio? Porque o Sérgio tinha uma qualidade técnica boa, o Sérgio tem conhecimento de como funciona a legislação esportiva, eu tinha conteúdo para isso, e o Sérgio se impõe. Então, isso, quando você está em ebulição, é o melhor personagem possível. Mas daqui a pouco eu não quero mais isso. Agora a coisa melhorou, agora eu tenho que pôr o cara que eu devo a ele no campo. Essas coisas, para mim, são inegociáveis, Rui. Porque talvez isso tenha me enraizado, você falou aí do interior, quando a gente está indo para determinado lugar, um empresário, eu também não fico atacando, não, tá? Porque eu acho que tem boas pessoas e o sistema, as coisas caminharam para isso. Então tem o bom representante, que o jogador às vezes não tem clareza de nada. Futebol tá na mão dos empresários, né, Sérgio? E aí o cara fala, meu, põe com o Sérgio. Põe com o Sérgio. Qual é a folha do Sérgio? Não, põe com o Sérgio. Daqui a 4 meses eu tenho um jogador melhor. Isso é praxe na minha vida, tá? E aí você tem números. Como você citou alguns nomes de alguns jogadores que eu sei, que você tem um feeling bom para isso, eu também sei, e que você também não entender das pessoas difícil, e cobrar e ser duro e ser enérgico. Não, eu parei de trabalhar no futebol. Eu cheguei no Velo Clube, por exemplo, eu vou citar sem problema nenhum. Como eu soube também na Santista de um problema de um filtro de água. O pessoal ficou tomando água aí ruim, água que não era pura, água até com alguma impureza, por causa de um filtro de R$100 e poucos, que aí você tem que mandar o memorando pro Zezinho, o Zezinho passa o memorando pro Pedrinho, o Pedrinho vai pedir pro Cláudio pô, isso aí me torra, sabe? Gestão. No Velo Clube eu cheguei e não tinha gelo. Tinha 2 máquinas de gelo lá parada, estragada, e ninguém mandava arrumar a máquina de gelo. Eu como gerente de futebol, não era minha função, eu peguei o telefone, puxei no Google, fábricas de gelo em Rio Claro. Apareceu a primeira lá, liguei pro cara, falei, tudo bem, fulano? Você é o proprietário? Eu sou. O seguinte, eu sou aqui do Velo, sou gerente de futebol, eu tô precisando de 20 pacotes de gelo por dia, de segunda a sexta. Você tem como me mandar e eu coloco um banner seu aqui no estádio, pinta o muro aqui do estádio? O cara pegou, foi lá me fazer uma visita e fez essa parceria comigo. Olha a simplicidade disso, cara. E aí você primeiro que deveriam ter mandado arrumar as máquinas de gelo, né? Os caras deixam quebrada e não estão nem aí. O cara quer o dinheiro dele mensal, o cara vende a alma, o cara quer o dele, sabe? Esse país... Puta, eu sou um cara... Sérgio, eu sou um cara bronqueado com esse nosso país, com esse nosso povo, sabe? Eu fico perguntando quem foi o tataravô do nosso tataravô que ensinou que você tem que sair de manhã para dar tombo nos outros, que você tem que ser mais esperto, que se você receber um troco errado na padaria, você não deve devolver. Que coisa triste, né? Enquanto não acabar o dinheiro, vai permanecer, porque você tem que ter uma pessoa com rabo de palha para extorquir dele. Você vê na política, gente, 10 milhões, 20 milhões, tá tudo certo. E não acaba, mas uma hora acaba, hein? Uma hora
Sérgio, olha, eu não quero nem entrar na política, cara, porque é uma Tem coisa que então, me enoja tanto. Mas você fez uma colocação bastante pertinente, que dá para a gente exemplificar bem. E você não expôs isso. Isso, os caras ficam doidos, porque sabe quem expõe isso? Quem está do teu lado. Quem está do teu lado fala, peraí, esse cara tem que estar aqui. Você começa a ganhar uma importância que eles não querem que você ganhe. Sérgio, não pode ter. Sérgio, lembrei de outra agora. Eu cheguei no comercial de Ribeirão em 2020. A tia, aí fui visitar a cozinha. Eu vou visitando os setores para saber, né? Mas aí, normalmente, nos clubes tem o dono da cozinha, tem o dono da rouparia, tem muitos donos nos clubes, né? Então, aí eu fui lá visitar a tia e era, sei lá, 9 da manhã e ela já estava fervendo feijão. Um fogão, e ela com as panelinhas de feijão pequena e já fervendo feijão. E eu falei, ô tia, mas tá cedo, a senhora já tá fazendo a comida do almoço? Ela falou, não, meu filho, esse feijão eu tenho que ferver bem cedo, porque o gás que eu uso aqui é o gás residencial. Ela usava para fazer comida para 50 pessoas, 60 pessoas, ela usava gás residencial. E o gás residencial, ele não tem aquela força necessária para acelerar o fervimento das coisas, né? Eu falei, tia, mas por que a senhora usa gás residencial? Ah, nunca ninguém se importou e bababá. Eu peguei e saí dali, Sérgio, fui lá na minha sala, peguei o telefone da Ultragás, vou até fazer a propaganda, liguei... Conheço essa história sua, tá? Já foi me contado por outros. Liguei para os caras, coloquei lá um cilindro profissional e melhorei a vida da tia da cozinha. Só que isso que você tá falando, pra tia da cozinha, ela me agradeceu. Os outros falam assim, pô, o que esse cara tá fazendo? Esse cara ele tá melhorando as coisas, não pode melhorar as coisas. Você tem que ser 171, tem que ser sabonete, tem que ser, né? Pô, que isso? Isso é ridículo, sério. Então, daí você acaba catalisando os problemas. Que nem você tá num lugar, e isso aconteceu comigo recente, não tem temporada, mas não tem onde treinar, chove. Mas precisa. Isso é uma coisa que precisa. Eu dou um jeito, eu fiz andar. E aí você chega no limite. Qual é o limite? Aonde você chegar para ganhar o campeonato. Esse limite, chega uma hora que ele é intransponível naquele momento. E você fica no caminho. E aí você começa a catalisar e se amargurar com algumas coisas. E aí você forma opinião. Fala, eu não quero mais. Mas aí não é nem 2 milhões de dólares que me segura. Aí não quero mais, porque eu não acredito nas pessoas. Eu perdi a confiança nas pessoas. Então, você busca um outro caminho. Eu espero que tenha um prazo de validade bacana, porque eu acho que a gente tem condições, de uma forma bem agregada, entregar coisas bacanas. Pela experiência, pela vida que eu tenho, por aquilo que eu aprendi, pela motivação que aí você me perguntou se ainda ela existe. Então, enquanto isso estiver muito vivo no meu entendimento, no meu sentimento, eu acho que ainda a gente tem uma relevância muito bacana para o futebol, porque eu vejo o futebol cada vez mais incompetente, cada vez mais negociável e cada vez menos comprometido e inteligente. Então, a concorrência é muito pobre. Tu entende? Eu entendo. Eu sei. Por isso que quando os times vão montar, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, quem é que vai ser o treinador do meu time na Série A2? É os mesmos sempre. É os mesmos, porque são os competentes que chegam e que fazem alguma coisa diferente. Você é um desses, né? Você sempre teve uma personalidade muito forte, desde jogador, né? Você citou aí, por exemplo, o Paulo Roberto Falcão, quando foi treinador da seleção, você era capitão dele e de trocar ideias, né? De conversar e tudo. Mas só que isso gera divergências, né, Sérgio? Eu acabei de citar 2 divergências minhas aí, né? Essa do gás e a da máquina de gelo. E você teve divergências no Rio Claro com o Balbo, você teve divergências no Americana, desses seus 20 clubes aí, eu acho que você já foi treinador. Em alguns momentos as coisas não batem, né, Sérgio? Mas eu me retiro, Rudy. Você faz isso também, não faz? Eu vejo assim, eu me retiro, ou me tiram. Enquanto assim, eu vejo assim, Rudy. Porque você não vai agradar, poxa vida, queria eu ser 0,00000 de Jesus Cristo, mas eu não tenho condições disso. Você está num lugar e você tem
o teu propósito, o teu objetivo possível, eu não vou agradar todo mundo o tempo inteiro. Até eu falo muito no meu time, nos meus jogadores. O dia que o líder, o cara que se achar líder, estiver agradando demais, só na cabeça dele ele é líder. Não existe isso. Então, assim, você está num lugar acreditando demais nele, e eu tenho, na verdade, assim, eu tenho uma relação com essas pessoas, tá? Não pensem em vocês que viraram meus inimigos, não. Eles não são meus inimigos. Foi divergência de trabalho. É isso. Aí, simplesmente, eu acho que esse caminho já não é mais o ideal, não é melhor. Então, eu me retiro, tá? Siga, faça ele. E aí a história, normalmente, de quem faz isso, tem prazo de validade, porque não é sempre que ele vai encontrar um cara que tem uma certa condições ou capacidade de fazer, que tolera tudo aquilo que ele não concorda, né? Pô, mas chega uma hora você fala, peraí, também agora demais, né? Então, assim, eu tenho bom senso para as coisas, eu sei argumentar, contra-argumentar e ouvir, mas a gente precisa seguir um caminho de acordo, Rudy, que nem como você citou aí. Como é que eu poderia estar com você em qualquer lugar possível, e eu acho que é uma pena, porque eu acho que a gente teria se ajudado bastante, a gente teria brigado e discutido bastante também, de você eu chegar num lugar e falar assim, aquele problema lá, o Rudy resolveu. Porra, eu quero o Rudy do meu lado a vida inteira, cara. Você entende? Ah, mas o Rudy ganhou uma notoriedade, amém, ele tá me levando junto. Sabe, eu tenho essa leitura, cara. Pô, aí você vai no lugar, o cara falando, Sérgio, precisa molhar o campo. Não, o cara falou para não molhar. Pô, mas o cara jogou futebol, ele sabe o que ele entende, ele é agrônomo? Não fez nada. Então você começa a ter um dificultador do teu lado, cara. Os donos que eu falei, o dono da cozinha, o dono do campo, o dono da rouparia. E que não cresceu e que teve oportunidade um dia de estar perto de alguém, acredito, e não ter observado, ou ter que se incomodado por não ter a iniciativa para fazer, Rudy. Não tem muito segredo você chegar a uma conclusão assim. Só que, assim, nós não somos donos do contexto todo. A gente tem a nossa importância, a nossa relevância. E enquanto você for útil, é muito legal estar junto. Deixou de estar, o outro lá, não serve, não, ele fez uma escolha. E aí eu estou livre para fazer a minha, vamos embora. Você citou Cristo aí, que você não tem 0,000, né? E nem Cristo conseguiu ser unanimidade, né? Me diz uma coisa, quem é Deus para você, Sérgio? Cara, Deus é tudo que me rodeia, porque Ele me deu ali o livre-arbítrio, a liberdade de escolher o meu caminho. E assim, se eu tivesse uma oportunidade, seja ela qual for, no momento que for, de estar perto dele, porra, eu só vou falar, como é que eu fui? Essa é uma pergunta que eu faria, tá? Gostaria de fazer isso, mas para ele, para ninguém mais. Porque tem pessoas que vão me elogiar muito por ser meu amigo, e tem as pessoas que vão me criticar muito por ter antipatia sem me conhecer. Então, assim, eu conheço Deus, Jesus. Então, eu só queria saber a opinião dele em relação a como ele me viu. Você conversa com ele diariamente? Muito. Muito. Por isso que eu ficar sozinho, às vezes, eu não me sinto isolado, não. Que legal. A gente falou aí do Paulo Roberto Falcão, né, que foi seu treinador na seleção, Sérgio. Ele esteve em Santos. E você que mora em Santos e tem essa proximidade com o Paulo Roberto Falcão, armaram para ele aí, Sérgio? Foi uma armação, aquele lance da moça lá, que ele assediou a moça? Eu não posso julgar. Eu conheço o Falcão e eu acho que ele é ponta firme, tá? Cara correto. Eu fiz uma analogia em relação ao Carille. Eu acho que usaram o discurso dele, o exemplo dele, para o lado conveniente, porque ele não tem mau caratismo. O Carille é um cara bacana, do bem, com limites, como nós todos temos. Mas as coisas não caminhavam. Em relação ao Paulo, o que eu posso... Aí eu vou falar a impressão que eu tenho e vou falar o que eu acho que talvez tenha passado. Porque, às vezes, aí busca-se uma razão para se tomar uma posição. O Brasil é rico nisso hoje, né? Você pode falar... Se você faz parte do sistema, você pode falar que o Sérgio rouba. Mas se eu falar, eu vou preso. Exato. Mas você pode falar, não tem problema nenhum. É como a gente vive hoje. Então, eu vejo assim, eu vou usar o exemplo de Rudy Machado, ok?
ok? Ok. Rudi Machado fala, Sérgio, tem um jogador aqui no Velo que joga. Você lembra que você falou isso para mim? Um centroavante, um goleiro, inclusive, também. Goleiro, Felipe Rocha, um dos melhores que eu encontrei. Tem um cara aqui que joga. Beleza, tá tudo certo. Beleza, deu opinião. Mas você deu opinião convivendo, assistindo, embasado em alguma coisa. Sim, e eu acho convivi com ele e vi ele fazer defesas, aquela que ninguém pega, ele pegava. E eu acho assim, aí eu vou entrar na parte de gestão, de gerenciamento, de treinador, de tudo. Aí eu quero ter um cargo, mas eu não domino o mercado, eu não domino o processo. Eu acho que isso, de uma certa forma, atrapalhou um pouco, tá? Eu estou falando do meu sentimento, não estou falando que me falaram alguma coisa, não. E aí o que acontece? Se você falar para mim, Sérgio, você é treinador do Grêmio Prudente, eu vou falar para você que o mercado possível, até a Série B, eu domino. Por quê? Porque é o meu mundo, que eu vivo, que eu milito. Mas você domina a Bzinha, a Série A4, A3, eu vejo tudo. E se eu não vejo tudo, eu tenho algumas pessoas, como o Rudi Machado, que eu troco ideia, que eu converso, e eu considero e respeito. E aí, eu tenho uma informação muito profunda do atleta que eu vou estar perto, é muito maior do que só a parte técnica. Então, se eu fizer uma escolha por um profissional, eu tenho muita informação. Mas, Sérgio, ele tem problema de comportamento, então, ele pode ser um comportamento ruim comigo e não pode ser com você. Ele pode ter ido mal com você e andar melhor comigo. Então, eu acho que aí... Postura, né? A postura, o que você dá para o cara te retorna, né? Perfeito, né? Perfeito. Eu tô com o Sérgio Guedes, ex-atleta de futebol de grandes equipes. Santos, Goiás, Inter, Cruzeiro. Jogou na seleção brasileira por 11 oportunidades. Revelado pela Ponte Preta. E hoje a gente está com Pizzaria San Luca, a melhor de Campinas. Shopping da Limpeza. Tudo no segmento de limpeza que você precisa. Tem o Shopping da Limpeza ali na Orozimbo Maia. E Meninas Boleiras. Meninas Boleiras está em Barão Geraldo. Todo dia, segunda-feira, terça, quarta, cada dia tem um bolo em promoção. Você encontra Meninas Boleiras no Instagram. Pode pedir o seu bolo, mas de olho fechado. Pessoal, o motoboy leva aí pra você, te entrega na sua casa. Sérgio, quem jogou mais? Dicá, Sócrates, Edu Marangon. É irônico, é irônico. Cara, eu de verdade, eu não gosto disso. Porque são épocas distintas, tá? Porque eu peço. Não, mas esses três são da mesma época. Dicá, Marangon e Sócrates. Jogou com os três. Você jogou com os três. Mas tamanho diferente, hein, meu amigo? Tamanho diferente. Sócrates tem é outro tamanho. Cara, eu vejo assim. O Dicá foi o maior jogador da história da Ponte Preta, cara. Mas um ano-luz na frente do segundo, tá? E o Dicá, é outra coisa que talvez pouca gente saiba. Quando o Carlos foi vendido, tinha-se uma expectativa muito grande de quem seria o substituto do Carlos. E o Sérgio não estava muito cotado na época, porque eu era mais jovem e vinha de uma experiência em Araçatuba. Você foi emprestado lá, né? E aí deu dúvida, né? Deu dúvida. Pô, mas qual? Mas o alemão, eu chamava de alemão, né? Mas o alemão chegou. E a hora que deu dúvida, o mestre de cá falou: o alemão é o melhor deles. Pesa, né? Avalizou, Valizou. Valizou. Então eu tenho um carinho. Esse aval é bom. Mas mais do que gratidão, o respeito de ter o cara do meu lado. E guardada, eu posso avaliar individualmente cada um. O Sócrates, né, faça um comparativo com o Raí. Eu joguei com os dois. Não dá para comparar. Mas o Sócrates não foi atleta, né, Sérgio? Exatamente. Fumava, bebia, foi cerveja. Mas joguei com ele no Santos. Uhum. E a seleção de 82 foi a última época que, de verdade, eu tive um sentimento triste, amargurado, aquela derrota lá. Todos tivemos. Porque aquele time tinha que ter ganho. O pessoal fala que é mais lembrado por não ter ganho. Não. Se tivesse ganho, seria mais lembrado. Ainda mais na geração atual, que o cara só fala assim, ele ganhou.
Ganhou como? Com quem? De que forma? Qual é eu tive aqui com o Oscar há alguns programas atrás, Sérgio, e eu acho que o Tele Santana perdeu o jogo, sabe? Mesmo com toda a competência do seu Tele, vamos fechar a casinha, né? 2-2, vamos. Só que ele não era do fechar a casinha, né? Isso não fazia parte do vocabulário dele, né? Pô, então, segura um pouquinho os dois laterais. Ô, Cerezo, Falcão, segura, não passa mais do meio, empatamos, vamos pra final, né? Mas era os caras que decidiam o jogo, os caras que... Hoje a gente fala em atacar linhas, né? 82 o time inteiro atacava linhas. Só o Oscar, que era mais contido e intransponível aéreo, né? Falando... Quem foi melhor, Sérgio? Você ou o Ganso? O Carlos Ganso. Ganso, eu espelho. Você ou o Marola? Quem foi melhor? Mas o Marola teve uma época boa, Rudi. Eu sei, por isso que eu tô perguntando, pô. Eu cheguei mais do que o Marola, mas o Marola teve um momento brilhante no Santos. Um campeonato absurdo. Gosto do Marola. Gosto demais dele. Quem foi melhor, Sérgio? Você ou Rodolfo Rodrigues? Aí o Pepe vai falar, eu vou falar do Pepe. Como goleiro, Sérgio. Para o Santos, Rodolfo Rodrigues. Marcou uma passagem aí fantástica, né? Sim. Aquela sequência de defesas vai ficar para a história do futebol, né? Pois é. Então, assim, e um cara do bem, um cara bacana pra caramba, tá, Rui? Cara Agora, ele é mais bem quisto aqui do que lá no Santos do que no Uruguai. Né? Então você discute um pouco, né? Não, no Santos é referência, mas assim, eu vou falar para você um pouco o que eu vi do Santos. Eu coloco o Serras na frente dele. Ah, é? Minha opinião, tá? O Serras jogou no Grêmio também, né? Jogou no Santos. No meu Grêmio. Aliás, você ganhou título em cima do meu Grêmio lá no Inter, né? Você jogou no Inter. Pois é. Você deixou meu pai triste. Você foi campeão gaúcho, né? Eu nunca perdi um Grenal, Rodrigo. Olha só, mais um. Meu Deus. Sérgio, estamos finalizando. O que falta de sonho no futebol? Sonho no futebol, o que falta ainda? O que você sonha? Pra mim? O que você sonha? Cara, eu sempre sonho com o meu próximo momento, cara. Eu sonho acordado, tá? Eu sonho possível. Se você falar para mim aqui, pô, Sérgio, o que você quer agora? Eu quero construir um time imprudente, identificado, um time que chame a atenção da minha competição e que eu tenha a possibilidade de melhorar os caras que estão comigo, porque se eu fizer isso, eu vou chegar no final. Subir para a Série 1. Se eu conseguir fazer os atletas que a gente escolheu aqui, convencê-los de que eles são melhores do que eles pensam, eu hoje vou estar realizado porque eu vou chegar perto do meu sonho. Sonha em voltar para Ponte Preta um dia? Sonha em treinar o Santos? Cara, eu acho que depende de qual o caminho será percorrido para isso. O que vai acontecer nesse momento, pela identificação, né? Talvez a pergunta sua vai por isso, de que forma me querem nesses lugares? Para contribuir ou para pagar um desagrado? Então, se for assim, esse cargo eu já tive por acontecer, eu poderia ter entrado no Santos por um caminho para conseguir outro. Isso. E com 62 anos, Sérgio, para finalizar, sonho de vida, o que falta? Você já é vovô? Não. O que falta? Sonho de vida. Eu acho que hoje eu tenho... eu sou muito mais tranquilo naquilo que eu quero, porque eu preencho bem meu tempo. Eu não quero fazer mais do que eu posso. Às vezes, quando você é mais jovem, você quer fazer demais. Acho que esse é um sentimento que não vai ser as pessoas que vão dizer para mim. Eu tenho tamanho suficiente para chegar um momento e falar, peraí, tá bom. Cargo diretivo, que pode um dia vir a acontecer, com autonomia de poder opinião. Figurativamente. Mas aí você voltou para o futebol, eu queria saber o sonho de vida. Bom, eu voltei porque é uma continuidade da qual vai me preencher meu tempo. Um tá ligado ao outro. Sonho de vida vai ser muito claro. Eu estar num lugar específico onde eu possa estar rodeado por uma gama boa de amigos e contar história. Isso vai acontecer. Que legal. Se é em Rio Claro, se é em Campinas, se é em Santos, ainda eu não sei. Que legal. Mas isso vai acontecer. Sérgio,
Um excelente trabalho aí no Grêmio Prudente, que o Grêmio Prudente consiga esse acesso para a Série A1 e 2025 eu consiga ver você trabalhando em clubes da Série A1, clubes da Série A do brasileiro, porque competência não te falta. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu estive com Sérgio Guedes, ex-jogador de Ponte, Santos, Goiás, Inter, Cruzeiro, treinador de várias equipes, Sport, Ceará, Bahia e hoje no Grêmio Prudente. Obrigado, Sérgio. Um abraço. Legal, Rudy. Muito bom falar com você e vou deixar a minha expectativa, que eu sei que você tem um coração para isso também. Não se afaste totalmente do futebol, tá? É importante você se, mesmo não diretamente envolvido, se posicionar. E aí eu estou falando do futebol porque é o mundo que eu vivo, mas um contexto geral, político também, porque você tem contundência, argumento, conhecimento e capacidade para isso. Obrigado, Sérgio, pelo carinho. Finalizamos aqui mais um Resenha da Bola, na Jovem Pan News Campinas. Até sábado que vem, se Deus Nosso Senhor nos permitir. Um abraço. Você ouviu Resenha da Bola. Oferecimento Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas. E Shopping da Limpeza, a maior loja no segmento de limpeza na cidade.